Esse é o fundamento de todos os conflitos e guerras de nosso mundo, a reatividade do ego. Por isso o ego está por detrás de todo crime praticado no mundo, individualmente e coletivamente. Aqui já está desencadeando, né, nos fatos que vão, os fatos que vão levar ele à crucificação já vão se costurando, né? Então existe todo um contexto, né? Linhas que vão tecendo o nosso próprio destino. E aqui ele vai exemplificando o que ocorreu no caso dele. De repente, a cólera tomou conta de mim. Havia ali pessoas sérias que me rodeavam e desejavam ouvir palavras de vida, as quais em breve não poderia mais pronunciar. E ali estavam mercadores que viviam vendendo animais para os sacrifícios que não beneficiavam ninguém. Aqueles homens somente traziam dívidas e miséria às pessoas. Senti o sangue subir minha cabeça. Empurrei as mesas, espalhando dinheiro, e expulsei do templo os homens de coração duro. Então aqui ele se torna em atividade totalmente rebelde diante dessa inconformidade dele. Mas veja, é o ego que assume esse impulso reativo, que assume a consciência dele, assume a mente dele. E aí ele cega inconsciência falando. Exatamente o que acontece com todos nós. Nós estamos na mesma condição. Aqui ele está dando exemplificações para que a gente perceba o que ocorreu como fato e o que está atrelado em conhecimento a esse fato. Então, houve uma tremenda comoção de gritos e lamentações. Alguns brigavam para apanhar o dinheiro, os mercadores amaldiçoaram-me, chamando-me de malvado, dizendo que eu fazia o trabalho de Beelzebu e outros demônios mais. Os sacerdotes, os fariseus e todas as pessoas que valorizavam os sacrifícios no templo vieram correndo para averiguar a causa do barulho e da confusão. Ouviram a história dos mercadores e se sentiram tão ofendidos com meus atos que se lançaram aos gritos em condenações e lamentos, para assim impressionar os sacerdotes, cada um protestando mais alto do que seu vizinho, demonstrando seu horror pelo que eu tinha feito. Nunca antes tinha-se visto tal coisa no templo. Até mesmo aqueles que antes tinham me escutado estavam incomodados pela minha obstinação e se perguntavam que tipo de homem eu poderia ser. Estavam juntos, vendo os acontecimentos, quando os sacerdotes e fariseus se aproximaram e os convenceram de que eu tentava destruir tudo aquilo no que acreditavam, pregando um Deus falso, totalmente contrário a qualquer coisa que tinham ouvido falar nas sinagogas. Os sacerdotes passaram a eles a sua própria raiva ultrajada e convenceram-nos de que meu pecado também os contaminaria, se continuassem a dar ouvidos às minhas loucuras. Então você perceba que a reatividade dele desperta a reatividade alheia. Esse é o fundamento de todos os conflitos e guerras em nosso mundo, a reatividade do ego. Por isso o ego está por detrás de todo crime praticado no mundo, individualmente e coletivamente. Aos poucos as pessoas se convenceram de que eu era uma má influência e que deveriam afastar-me do caminho antes que eu pudesse transtornar a paz do país e atrair a ira do governador romano sobre toda a Palestina. Aqui já está desencadeando, né, nos fatos que vão, os fatos que vão levar ele à crucificação já vão se costurando, né? Então existe todo um contexto, né? Linhas que vão tecendo o nosso próprio destino. E aqui ele vai exemplificando o que ocorreu no caso dele. Meus discípulos, envergonhados pelo que eu tinha feito, sigilosamente deixaram o lugar e esconderam-se entre as ruelas a alguma distância do templo.
Quanto mais tarde regressaram para onde eu estava, demonstraram claramente que estavam profundamente incomodados com meus atos. Perguntavam-se se eu tinha perdido o juízo ou se tinha ficado louco, profetizando minha morte e depois fazendo aquelas coisas que provavelmente a provocariam. Foi nesse momento que Judas, aquele que nunca havia abandonado verdadeiramente suas crenças judaicas, começou a duvidar de que eu fosse verdadeiramente o Messias. Fazia 3 anos que eu ensinava o povo e não se via nenhum sinal do que o domínio romano se enfraquecia. 3 anos e as pessoas não estavam mais perto da felicidade que eu havia prometido. E agora parecia que estava a ponto de converter-me num perturbador da paz, fazendo cair a ira de Roma sobre suas cabeças. Judas ficou sabendo que o sumo sacerdote judeu queria se desfazer de mim e então ofereceu seus serviços para me identificar, quando assim fosse pedido. Os discípulos se afastam dele, começam a rejeitá-lo diante do desencadear da reatividade dele e um ali que já estava, que internamente não tinha aceitado de coração e tinha as convicções da cultura presente, se rebela em vingança contra o próprio amigo, né? Quando foi a hora de celebrar a Páscoa com meus discípulos, organizei uma ceia com todos reunidos num grande salão. Sabia que aquela era a última vez que comeria na terra. Não desejo voltar profundamente à consequência daquela noite. Senti grande tristeza por ter que deixar meus discípulos que tinham me servido tão bem. Com a tristeza, todos os meus temores e conflitos reapareceram. Então, aqui nós vamos entrar numa questão que eu gosto de trazer à tona. Que o que lhe deu, o que são os ritos religiosos, né, que se transformaram em ritos religiosos, que foram consequência de um ato de cinismo do próprio Jesus. Porque ele estava inconformado com a situação, com o fim que se aproximava dele, com um aparente fracasso naquele momento que ele percebia de tudo que ele tinha ensinado e que não havia sido compreendido, e aí ele se revolta. E essa revolta faz com que ele se comporte de determinada maneira nessa ceia. E depois, loucamente, se transforma em ritos religiosos da religião cristã. Isso é muito difícil, né, para quem está no dogma, para quem está na religião, aceitar e compreender, mas é o que ele traz nas cartas. Eu queria deixar essa parte para a próxima leitura. A gente para aqui na página 122 e eu retomo a partir desse momento da última ceia, da última refeição que ele faria junto com os seus alunos, com os seus discípulos. Tá bom? Obrigado. Então, acredito que no próximo vídeo a gente talvez finaliza a carta 3, tá bom? Não tem pressa, né? Vamos aos poucos. A intenção é que a gente se aprofunde para pegar o fundamento, para pegar o conceito, pegar o aprendizado e colocar na prática, que é o mais importante. Controlar os próprios impulsos do ego, antes reconhecê-los. Obrigado.